Gente, vamos começar então a nossa segunda aula. Nós já estudamos na última aula os 7 reinos, né, e as respectivas forças. Isso já foi visto, mas eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha, pegar o gancho, né, da última aula com essa. Então, eu vou passar rapidamente, né, para que a gente relembre, tá, esse texto aqui, esse slide que é da última aula. Nós trabalhamos com o conceito de 7 reinos. Na última aula eu expliquei como que funciona, de onde vem, o que é reino, o que é força, né, primordial. Falei dos orixás regentes, falei das cores dos orixás, né? Então isso é matéria vista já na última aula. Esse curso é referente a essa vibração aqui, ó, reino da humanidade, né? Energia Abapiatã, que a gente chama de energia Abapiatã. Expliquei também sobre o nome, já foi dito o que é Abapiatã, né? Que é a energia hominal, a energia das pessoas, né? Na natureza nós temos todas essas forças, e uma dessas forças é gerada pelo ser humano, tá? Que vem lá de Olorum, né? Olodumare, que eu já expliquei na semana passada. Então a gente vai continuar daqui, tá? Então vamos lá. As forças primordiais. As forças primordiais possuem diferentes graus de sutileza, tendo sua origem em Olorum, o Deus Criador. Então tudo vem de Deus, tá? Esse conceito é importante, tá? Toda a força, todo o axé, toda a força primordial vem de Deus, de Olorum. Elas passam pelos orixás, que são responsáveis por distribuir o axé. Axé para nós é sinônimo de força primordial. Semana passada eu comentei também sobre isso, né? E o pessoal, os filhos já conhecem, né? Um abaguaçu, o outro que está vendo pela primeira vez isso, né? Em diferentes reinos da natureza. Então essa força de Olorum, de Deus, vem e os orixás distribuem pela natureza. Por isso que você tem orixá das águas, das pedreiras, das matas, né? Cada orixá na sua área, na sua região, tá? E aqui nós colocamos essas regiões, essas áreas em reinos, chamamos de reinos, que são os 7 reinos. Esse axé permeia diversos níveis, espiritual, mental, emocional e material. Daqui a pouquinho eu vou dar uma visão do universo para vocês, né? Como é que nós entendemos isso, né? Então, ó, estrutura do universo. Como é que a gente entende isso daí? Isso aqui é bem esmiuçado, detalhado, vamos falar assim, no curso da doutrina. A gente tem um curso da doutrina dos 7 reinos sagrados. Então lá eu me aprofundo mais, né? Eu só vou dar uma visão para que todo mundo possa entender. Eu fiz até um desenho aqui, né? Um slide aí colorido, né? Eu enchi de cores aí para a gente poder entender. Então aqui em cima, ó, vamos primeiro dividir isso aqui. Aqui no meio tem um risco, tá vendo? Para a gente poder saber que existem aqui 2 dimensões, 2 áreas. Nós temos aqui embaixo o que a gente chama de AE, dimensão material. É o mundo físico. É essa dimensão que nós vivemos aqui, né? Onde tem os objetos, as pessoas, a natureza, tudo aqui. E temos a dimensão espiritual, que a gente chama de Orum, tá? Então é básico. É o mundo espiritual, o mundo material. O mundo físico, o mundo extrafísico, tá? Eu não vou detalhar muito, porque senão a gente fica um mês inteiro explicando. O curso da doutrina eu dividi em 3 partes e durou meses lá, né, para a gente poder fazer o curso da doutrina. O Orum é a dimensão espiritual onde habitam os espíritos, anjos, divindades, orixás, né? É o domínio do pensamento e das emoções. Então, no Orum é que estão todas as entidades espirituais, né? Não existe entidade espiritual, espíritos, e qualquer um desses seres que eu falei aqui, no AE, e não é matéria. Na dimensão física, nós temos coisas físicas. O átomo, as pedras, né? A cadeira, o corpo da gente. E o espírito está onde? Está no mundo espiritual, está no Orum. Tá? A natureza dele é de lá, é diferente. Nós ainda não entendemos bem o que é o espírito, tá bom? Então, ó, AE é a dimensão física, o mundo material, a esfera de energia e das coisas físicas. Aqui nós temos energia, o conceito de energia e o conceito de matéria, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, senão a gente fica a aula inteira explicando isso. Tem até a formulinha de Einstein, né, que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado.
Agora, a gente usa um conceito também que o espírito não é matéria, e matéria não é espírito. Espírito não vira matéria, como matéria não vira espírito. Essa mesa nunca vai se transformar num espírito. Tá? Então, são coisas diferentes. O espírito tem o princípio inteligente, né? Na doutrina espírita é assim que a gente fala. E a matéria está aqui, ó, é o mundo material, né? Os objetos. Tá? Então, eu tenho aqui o orixá, aqui em cima o Lorum. O Lorum, ele dá todo o axé, toda a força do universo. E os orixás, cada um deles, pega e encaminha. Então eu estou encaminhando aqui, por exemplo, a energia, a força Abapiatã. Tá? Quem é esse orixá responsável por essa vibração? Né? A gente pode dizer que é uma vibração, Abapiatã. É Oxalá. Né? Ele é o regente do sexto reino, do reino da humanidade. Né? Esse conceito vem lá da mitologia, né? Africana, reino judaico-africana, que lá fala, tem um mito que conta, o mito da criação, né? Que Oxalá veio para criar o universo, daí ele teve um problema com Exu, aí tomou vinho, aí dormiu, aí veio outro orixá, o Dudu, acho que veio e formou a Terra, os planetas e tal, e ele ficou inconformável, daí ele foi lá falar com o Ludumar, falou, puxa vida, né? Era eu que era para criar, não, então você vai e cria o ser humano. É mais ou menos isso, né? De uma forma muito simplificada. Então, ele é responsável por criar o ser humano, tá? Então, aqui, olha, nós temos o mundo material. Eu coloquei aqui as estrelas, né? É o universo todo, tá? As árvores aqui representando as matas, as pessoas, os animais, o sol, né? Os planetas, tudo está aqui, ó. Então, tudo isso é material. E aqui em cima, essas estrelinhas que eu pus aqui não são estrelinhas, são espíritos. Estão representando espíritos. Porque os espíritos são consciências, né? Nesse nível que eu pus aqui, eles não têm um corpo. Espírito é sentimento, é emoção, né? É mental e emocional. Ele vibra isso. O corpo que nós temos é material. Né? A não ser aqueles espíritos que ainda estão muito apegados aqui ao mundo material, esses possuem um perispírito, né? Esses possuem um perispírito com uma forma igual à nossa. Mas é bom a gente sempre lembrar que conforme a gente desencarna e depois encarna de novo, a gente assume uma nova vida. O corpo muda. Numa encarnação você pode vir homem, na outra pode vir mulher, né? Você desencarna aqui idoso, com 90 anos, tudo arrebentado, você não vai ficar eternamente assim. Quando você desencarna, o teu espírito, ele toma consciência e ele vai voltando novamente a um outro estado, tá? Dependendo da necessidade dele. Ele lembra das vidas passadas, né? Tá? E ele toma uma outra aparência, o perispírito dele. Esses que estão aqui perto. Né? Temos alguns que são aqueles sofredores, aqueles que desencarnaram, os eguns que estão muito apegados aqui, então esses estão todos deformados, né? Estão muito materializados. Né? Mas esses que estão aqui eu estou considerando como espíritos mais elevados. Então é uma essência. Não existe assim uma explicação do que seria, né, o espírito. É um princípio inteligente, tá bom? Agora, vamos falar do homem. O homem é um ser multidimensional. O que é que eu quis dizer com um ser multidimensional? Então, fiz um desenho também. Hoje eu estou cheio de desenho. Sempre é bom, né? Diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então, olha, é o mesmo desenho, mesmo não, semelhante ao desenho anterior, né? Eu dividi aqui, ó, tem um risco, aqui eu tenho o Aê, aqui eu tenho o Orum. Então, sempre eu tenho um mundo espiritual e um mundo material. Agora, é importante a gente entender que essas duas realidades, elas estão juntas. Nesse local aqui onde nós estamos, você tem o Orum e o Aê. Só que estão separadas, mas existem as duas. Vamos dar um exemplo, analogia. Uma analogia, não corresponde exatamente à realidade. Quando você pega uma onda de rádio, você vai lá, você pode sintonizar o FM, você pode sintonizar um canal de televisão, você pode pegar uma estação lá da Praia Grande, uma estação de São Paulo, mas elas estão todas aqui. Só que você não está vendo, mas elas estão todas aqui. Basta você entrar em ressonância, entrar naquela frequência daquela onda de rádio para você poder sintonizar aquela emissora, né? É isso que acontece, tá? É isso que acontece. As duas realidades estão aqui.
o nosso espírito, eu falo o nosso, mas o correto é falar nós, porque nós somos espíritos. Nós somos seres do Orum, do mundo espiritual. Eu vou falar agora eu, né? Não vou falar nós, vou falar eu. O meu espírito está no Orum. O meu corpo material está no Aê, no mundo físico. Só que o meu espírito está intimamente acoplado ao meu corpo. Só que ele está aqui, ó. Ele vive no Orum e o corpo físico no Aê, tá? Mas ele está intimamente acoplado. Enquanto eu estiver vivo, está assim. Quando você dorme, o teu espírito se afasta do seu corpo. Mas ele mantém laços, cordões, ligações com o teu corpo físico e ele vai viajar no Orum aí, vai passear, vai para as regiões que ele tem interesse. Tá? Rapidamente, gente, estou falando muito rápido porque não dá para a gente perder muito tempo nesses conceitos, é só para a gente entender. Aqui nós temos uma forma de entender, então, o corpo humano. Nós temos duas partes aqui, ó, dois elementos aqui, duas regiões, ou dois corpos, depende da maneira que você queira abordar isso aqui, que estão no Aê, O que são esses corpos? A parte física e a parte etérica, que é chamada de corpo etérico. Aqui a gente dá preferência de falar de campo etérico, mas eu vou explicar isso para vocês. Para nós, ó, essa parte chamada de corpo etérico, que é o corpo da vitalidade, né? Tem muitos nomes, a gente já vai ver isso. Ele nada mais é do que um corpo eletromagnético. São as irradiações eletromagnéticas do corpo material. O nosso corpo, ele emite ondas eletromagnéticas aí para todo lugar. Os músculos, né? Os nervos, tem impulsos nervosos, o coração, né? Ele bate, são impulsos elétricos. O cérebro, você faz lá o eletroencefalograma para medir as ondas elétricas do cérebro. Então, o corpo o tempo inteiro está circulando eletricidade. E isso gera campo elétrico e campo magnético. Esse campo, ele interpenetra o teu corpo físico e também cria ao seu redor um campo, que nós chamamos de campo etérico. E alguns chamam de corpo etérico. Tá? Mas é matéria, é energia. Tá? Então está aqui no Aê, as duas coisas. Agora, no Orum, o que você vai ter no Orum? No Orum tem lá em cima o espírito, que é uma estrelinha, um pontinho. A gente não sabe bem o que é, o princípio inteligente. Tá? Esse espírito, o que ele faz? Ele cria campos mentais. Aqui, ó. Então ele tem aqui um campo mental, ele processa informações, ele faz cálculo, ele mede, ele faz, né, processos mentais. Ele tem também um campo emocional em volta dele, ou seja, ele se emociona. O espírito que se emociona não é o corpo. Quem pensa também é o espírito, não é o corpo. Então isso pertence ao Orum. Esses dois campos, o campo mental e o campo emocional, que está ao redor do espírito, ele não é estático. Por quê? Porque ele fica o tempo inteiro pensando e se emocionando, pensando e se emocionando. Então ele cria vibrações nesses dois campos, semelhante ao eletromagnético. Eletromagnético, que é campo elétrico, e campo magnético. Variou, forma uma onda eletromagnética. Eletromagnetismo é isso. Aqui, a vibração mental e emocional cria o quê? É o que nós chamamos de vibração espiritual. Então, quando os espíritos dizem, são vibrações espirituais, né? Estão irradiando, mandando vibrações espirituais, eles estão mandando o quê? Esse tipo de vibração. No Orum, né? É uma vibração, é um elemento que a natureza dele não é material. Não é energia como nós conhecemos. É complicado, né? Não vou nem me aprofundar muito, deixar para o curso como é que fala? Da doutrina, né? Porque daí a gente fica a aula inteira para explicar isso aqui. Mas só para a gente entender. E nós temos aqui também o que nós chamamos de campo estrutural. É um campo que organiza, que dá forma, que é plasmado, de certa forma, pelo espírito e que, no caso do ser humano, cria o corpo espiritual, que os espíritas chamam de perispírito. Então, perispírito, corpo espiritual, temos vários nomes. MOB, modelo organizador biológico, existem outros nomes, né? É o que
de certa forma, vai agregar minhas moléculas, minhas células, né, que vai manter o meu corpo. Quando você desencarna, esse teu perispírito se afasta e aqui embaixo desagrega tudo. Tá? O perispírito se comunica com o físico através do campo etérico. Como é feito isso? A gente não sabe ainda. A hora que a ciência descobrir, muda tudo. Tá? A ciência já está aqui. Quando você faz lá um eletrocardiograma, né, um eletroencefalograma, quando você faz uma tomografia, alguma coisa, está mexendo com campos eletromagnéticos ou radiações. Então, a ciência está aqui, ó, consegue ver doenças que estão lá dentro, ainda que nem surgiram, estão começando, mas estão lá no interior do corpo. Né? Então, a ciência está caminhando bem. Vai chegar um momento que ela vai entender esse mecanismo. Aí vai mudar muita coisa no mundo, né? Tá bom? Falei demais já, passei, era 5 minutos, eu falei demais aqui. Campo etérico, vamos falar um pouquinho do campo etérico. Eu estou dando nome aos bois, porque cada casa, cada escola, cada religião tem uma forma de interpretar essas coisas, para a gente poder entender. Então, ó, o corpo etérico, para nós é aquele corpo de energia elétrica, eletromagnético. É físico. Para nós, o corpo etérico é físico, porque pertence à matéria. Elétron, próton, campo eletromagnético ao redor. Tá? O corpo etérico é uma concepção presente em várias tradições esotéricas e sistemas de crenças, como o hinduísmo, o budismo, o tibetano, algumas correntes da espiritualidade ocidental. É considerado um componente sutil do ser humano, uma espécie de matriz energética ou corpo vital que interpenetra o corpo físico. Nós entendemos que é um campo vital. A vida depende também do teu corpo etérico. Né? Como também o teu estado de saúde, o teu estado emocional, também interfere no teu corpo etérico. Né? Você está nervoso, teu coração bate mais intenso, então os impulsos eletromagnéticos são mais acelerados. Né? E aquilo cria campos ao teu redor. Tá? Então você pode acessar aquilo ali através do campo físico realmente. Né? O corpo etérico é visto como um veículo através do qual a energia vital, prana, aqui é ki que fala, né? Chi, e tem o ki também. Tem chi, tem ki, né? Tem axé também, tá? Circula pelo corpo físico, nutrindo e mantendo vivo, né? Então, ó, o corpo etérico é visto como um veículo através do qual o prana, né, o chi e tal, circula pelo corpo físico. E aí a gente tem as medicinas alternativas chinesas, né, hinduísmo também dos meridianos, os chakras e tal. Está tudo ligado com isso aqui, tá? Algumas tradições entendem que é através do corpo etérico que ocorrem fenômenos como a cura energética. Nós aqui entendemos isso também, que é através do etérico. Tá? Esse corpo de eletromagnetismo que existe ao redor da gente, que a gente consegue processar algumas curas. O próprio passe, que a gente chama de passe magnético, que a gente usa, né? Que é aqui no terreiro. Eu vou depois falar do arapé, tem algumas técnicas que são usadas aqui, que é então uma cura energética trabalhando no etérico. O corpo etérico é uma parte da anatomia sutil do ser humano, associado à vitalidade e à energia vital. Tá? Conforme compreendido em várias tradições esotéricas e espirituais. Aí aqui eu até grifei, que é a maneira que a gente costuma falar aqui no Mata Verde, aqui na Umbanda. Chamamos de campo ou corpo, né, etérico ao conjunto de todas as irradiações eletromagnéticas geradas pelo corpo físico. Então aqui dá para entender bem que o corpo etérico está ligado ao corpo físico. Tá? Esse corpo etérico, como algumas escolas defendem, até tem um livro que fala, ele não vai com o perispírito. Não pode ir, porque a realidade dele é material, não é espiritual. Então, ele está junto com o físico. E na morte, o físico se decompõe e o etérico também vai embora. Tá? É dessa forma que nós entendemos aqui, na Umbanda. Só para ter uma ideia, um exemplo de 34 nomes do corpo etérico. Então o assunto é complexo. Nós temos muitos nomes, olha, nem vou ler, né? Duplo etérico, corpo vital, corpo prânico, veículo do prana, corpo bioplásmico, corpo biocósmico, corpo energético, primeiro corpo de energia, corpo diáfano, e vai embora.
Temos 34 nomes aqui, provavelmente deve ter outros, só para a gente entender da dificuldade que é transitar nesse terreno. Por isso que a gente tem que dar nome aos bois, né? E esclarecer as ideias, para que a gente entenda tudo que a gente faz na Umbanda, né? Tá bom? Olha, mais um desenho, né? Muito simples, né? Que eu mostro uma pessoa, outra pessoa, e em volta dele um campo etéreo. Eu gosto de chamar campo, mas normalmente o pessoal usa como corpo etérico. É um campo de energia. Todo mundo tem ao seu redor esse campo de energia, tá? Todo mundo e todas as coisas. Uma pedra, uma planta, um animal, uma mesa, tem também. Só que na mesa ele é fixo. E no ser humano ele altera, de acordo com o estado emocional, mental e físico. Se estiver doente, alguma coisa, ele muda. Tá certo? Então você pode agir nele. Mas tudo tem. Tá? É importante isso daí, tá certo? A gente lembrar disso. E nós podemos interagir. Por isso que eu botei duas pessoas. Através do campo etérico. Você não precisa estar segurando na mão da pessoa. Só a proximidade você já se envolve. E é possível, de acordo com a sensibilidade de cada um, transferir energia de um para o outro. Tá? Que isso nada mais é do que o passe. A cura, né? E outras técnicas, né? Jorei, reiki, tem muita coisa que é a imposição das mãos. A energia, cada uma tem a sua explicação, mas no fundo é isso aqui. Tá bom? É através do etérico. Agora, esse conceito aqui eu achei interessante passar também. A maioria ainda não conhece, sempre falei, mas nunca detalhei. A modulação. O que é modular, né? Uma onda, né? Quando a gente tem esse conceito, eu gosto muito de usar conceito de rádio, que é o que eu mais conheço, né? Então é fácil. Quando você tem, por exemplo, uma emissora de rádio, você tem uma frequência fundamental lá, que é a frequência da estação. É 97.3, sei lá, 102.4. Você tem a frequência. A gente chama isso de frequência fundamental ou onda portadora. Aí, aquilo lá é modulado, ou seja, está tocando uma música sertaneja. Então está tendo uma modulação lá, que é a música sertaneja. Está tocando uma música orquestrada. É a música orquestrada. Está tendo um político lá fazendo o discurso dele. Aquilo lá é que está modulando aquela onda principal. Tá? Então a onda principal, a portadora, é sempre a mesma. Agora a modulação pode alterar, pode mudar. Tá? E isso acontece também com as vibrações dos 7 reinos, tá? Acontece. Então esse desenho, mais um desenho também, eu fiquei o dia desenhando hoje, em curto tempo, né? Eu fiz um desenho aqui falando da energia Abapiatã, que é a energia do curso que nós estamos estudando. Eu falo energia, mas é força, né? É vibração, tem gente que pode até pensar em fluidos também, não tem problema. Ela vem sempre lá de Olorum, passando pelo Orixá, né, por Oxalá, e vem para o ser humano. Né? Então nós estamos conectados com o Oxalá, que na última aula eu fiz até o sincretismo com Jesus, aí fiz uma imagem grande de Jesus, Oxalá, né, para ter uma ideia também que outras religiões acabam de certa forma falando isso. Quando o cara se conecta com Jesus, ele está se conectando com Oxalá e está pegando a energia Abapiatã, que é a energia da vida, que é a energia do ser humano. Então essa ligação é importante, esse link aqui, tá? Aí o que acontece? Ó, a vibração primordial ou fundamental é a frequência que eu falei do FM, 93.7, 100.2, é sempre igual. Essa vem de Oxalá, é sempre igual, é aquela frequência, tá? Aí o que acontece aqui no ser humano?